Domingo do batismo do Senhor no Rio Jordão. Este ano, no ciclo A, proclama-se o Evangelho de Mateus 3, 13-17. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia ao Jordão e apresentou-se a João para ser por ele batizado. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo-lhe: Sou eu que preciso de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus respondeu-lhe: Deixa agora, convém que assim cumpramos toda a justiça. Então João consentiu. Logo que Jesus foi batizado, saiu da água. Abriram-se os céus e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E veio uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem pus o meu agrado. Quero deter-me especialmente em dois pormenores. João Batista tenta dissuadir Jesus de se batizar. Como vais tu batizar-te? Sou eu, em todo o caso, que tenho de ser batizado por ti. E, em segundo lugar, o segundo pormenor, a resposta misteriosa que Jesus lhe dá. Deixa, convém que cumpramos toda a justiça. Assim lhe diz, toda a justiça. Primeiro pormenor, João Batista tenta dissuadi-lo. Por que razão tenta dissuadi-lo? Porque batizar-se era uma vergonha. Era coisa de pecadores. Jesus, se batizasse, se colocasse na fila dos pecadores, estava precedido, pois, por alguém cheio de ódio, por outra pessoa avarenta com o dinheiro, por uma pessoa adúltera, por uma pessoa invejosa. Estava misturado entre os pecadores e, claro, passava como um de tantos, não é? O facto de Jesus se batizar no Rio Jordão era como uma imersão entre pecadores. E isso a João Batista, que tinha consciência de que Jesus era um homem santo, parecia-lhe um escândalo, era uma vergonha, isso não podia ser. Claro, é preciso compreender até que ponto era realmente um escândalo que Jesus se batizasse no meio de pecadores. E de facto, por exemplo, reparem, em 2 Coríntios 5, 12, diz-se aí, São Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus fez o pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus nele. Curioso isto, e Gálatas 3, 13 diz, Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, ele fez-se pecado, e o momento em que isso se torna especialmente visível é ao misturar-se entre os pecadores e ao pedir a purificação do pecado. Mas fixemo-nos na resposta misteriosa que Jesus dá a João Batista. Deixa, convém que cumpramos toda a justiça. O que significa isto de toda a justiça? O que é isso da justiça, da justificação? Na versão do batismo de Jesus no Jordão, na versão do Evangelho de São João, porque este é um episódio, o do batismo, que aparece nos 4 Evangelhos, na versão de São João. João Batista reconhece Jesus e diz-lhe: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Reconheço como, no batismo no Jordão, não é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No templo ofereciam-se cordeiros inocentes para tentar lavar o pecado do mundo. Insistia-se muito em que era preciso escolher cordeiros perfeitos e sem mancha, para que assim o sangue desses cordeiros pudesse purificar o pecado do mundo. Neste Natal tive a oportunidade de ver o primeiro episódio da série The Chosen, que trata precisamente do nascimento de Jesus em Belém. E pareceu-me que nesse primeiro episódio há como uma intuição maravilhosa, porque nele se vê que alguns dos pastores, desses pastores de Belém, a quem foi anunciado o nascimento de Jesus, tinham pretendido levar um cordeiro ao templo. Mas o cordeiro que tinham levado tinha algum defeito, tinha alguma mancha, porque esse cordeiro se tinha roçado e tinha aqui uma cicatriz, o outro cordeiro tinha outro defeito. E então aqueles pastores humildes, um desses pastores,
Simão, creio recordar que se chamava na série de Thosen, viu a sua oferta ser desprezada. Como vens aqui apresentar um cordeiro que tem defeitos e manchas? Como é que Deus vai atender a tua oferta? E aquele pastor pobre é rejeitado nessa oferta. Mas depois, esse é um dos pastores que recebe o anúncio do anjo. Ide a Belém porque nasceu um Salvador, e ali, quando aqueles pastores chegam e descobrem nessa carne inocente o Santo de Deus, nesse momento dá-se conta de que este é o verdadeiro Cordeiro Inocente. E esse episódio termina quando esse pastor volta a passar diante do templo. E é visto por aquele sacerdote que o tinha rejeitado anteriormente, por ter tentado apresentar um cordeiro que tinha defeitos, que tinha mancha. E o sacerdote diz a este Simão, a este pastor: tu, como te atreves a vir? Porventura já encontraste um cordeiro sem defeito nem mancha para o poderes oferecer? E obviamente assim termina esse episódio. Esse cordeiro sem defeito nem mancha é Jesus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Jesus lhe diz essa palavra misteriosa: Deixa que eu me batize, porque assim cumpriremos toda a justiça, toda a justificação. Ou seja, o plano de Deus é que fôssemos justificados pelo sangue de um Cordeiro inocente. E quem é esse? Pois é o sangue de Jesus. Concluímos, pois, o tempo do Natal e reparem como passamos do presépio para a cruz, do mistério do Natal para a Páscoa. Passando pelo batismo, porque no batismo não foi o pecado que manchou Jesus, mas foi Jesus quem deu à água batismal o poder de purificar. Jesus transmitiu à água batismal, ao sacramento do batismo, o poder de purificar os pecados do mundo. Portanto, ficamos com essa expressão: já encontraste um cordeiro sem mancha, inocente e puro para poder ser oferecido. Este é o Cordeiro de Deus, aquele que se batiza neste domingo no Jordão, transmitindo à água batismal o poder da justificação, o poder da santificação do homem. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.